Preocupação tem tirado seu sono? Você não consegue refletir mais? Você corre, corre, corre e não tem resultados? Assista essa palavra aí e que Deus abençoe suas decisões e mude a tua forma de pensar. Hoje eu quero falar sobre preocupação. Eu quero que você, que anda muito preocupado, pensando no que você vai comer, beber ou vestir, que você fique aqui comigo e que Deus fale com você. Amém? Hoje, então, a palavra é basicamente sobre no que temos gastado a nossa energia, tudo que nós temos, o que tem consumido você nesses últimos dias. Então, para isso, nada melhor do que ler aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Eu vou ler, você já cansou de ler isso daqui, eu espero, pelo menos. Mas vamos lá, versículo 19 da minha Bíblia, aqui hoje eu estou com a versão NVT, nova versão transformadora. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 19, começa assim: Jesus ensinando sobre dinheiro, sobre bens. Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde as traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. 21. Onde seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. Eu vou lendo e vou dando uma pausa. Quando nós lemos aqui rapidamente essa parte, sem muito entendimento, sem procurar buscar o que realmente Jesus está falando, a gente pensa que Jesus é contra você ter um dinheiro na poupança, que Jesus diz para não guardar nada, você recebeu, você gasta, você recebeu, você gasta. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando de tesouro. Eu preciso prestar bastante atenção, porque no meu sotaque mineiro eu costumo dizer tesouro. E meus filhos falaram: não, mãe, é tesouro. Então vamos lá. O que Jesus está falando aqui é o seguinte: tesouro é algo que nos traz garantia. Tesouro é o que você tem muito apreço, muita estima, que você valoriza demais. Tesouro não significa um trocadinho que você deixou na sua carteira. Tesouro não significa um dinheiro que você às vezes tá guardando. Não, um tesouro. Um tesouro não vai ter jeito. Um tesouro é aquilo que você se preocupa demais, você valoriza demais, algo muito importante que você guarda para que ninguém tenha acesso, para que ninguém possa ver, para que seja só seu, é só seu, não é de mais ninguém. O tesouro, ele traz uma ideia de egoísmo, o tesouro traz uma ideia de uma confiança num objeto. O tesouro que Jesus está falando significa tudo isso na nossa mente. E vamos falar como é fácil a gente colocar a nossa confiança naquilo que nós estamos vendo, né? Por isso que Deus abomina tanto a construção de ídolos, de imagens. Por quê? Ainda que as pessoas falam: não, mas eu não adoro, está só ali. No momento da angústia, no momento da aflição, nós procuramos algo que nós possamos ver, enxergar, segurar, né? É do ser humano, porque a preocupação nos faz parar de raciocinar de forma coerente no sentido de acreditarmos no Senhor, um pensamento, uma lógica que tem Jesus, tem o espiritual envolvido. Preocupação tira tudo isso de nós. A preocupação nós precisamos ver. Geralmente ficamos preocupados quando não vemos, não temos, não apalpamos coisas, né? Essa preocupação, por isso que ele vem falando aqui de tesouro. Não junte coisas, ou seja, a sua maior preocupação, o seu maior amor, o seu maior carinho, a sua maior dedicação, o que você quer para você, o que você quer guardar de bandidos, de ladrões que tirem de você, que não seja nada do que está na terra, nada do que seja terreno. Essa não pode ser a nossa prioridade em momento algum. Isso não tem a ver com não ter um dinheiro guardado, não pode economizar, não é isso, mas se
o seu coração, olha como termina, aonde o seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. O coração é toda a nossa emoção. Foi que eu comecei a falando, toda a nossa energia ali. Energia não tem nada de energético, esotérico, não é nada disso. É o esforço, aquilo que você acorda pensando. É por isso que eu costumo falar, o sentimento da paixão, ela é um momento nocivo. Pode parecer maravilhoso, lindo demais da conta, mas é um momento nocivo porque cega. Você não enxerga defeitos de uma pessoa, você está apaixonado, e não só por pessoas, né? Você pode estar apaixonado pelo seu carro, você pode estar apaixonado pelo seu trabalho, você pode... Tudo isso te impede de ter uma mente lógica, de raciocínio. O que muita gente diz que a fé é algo subjetivo, algo muito viajando na maionese, não tem nada disso. A fé em Cristo é uma fé lógica, é uma fé que tem dados científicos. Jesus veio, ele existiu e ele não foi só um profeta na terra. Jesus veio como o próprio Deus. Então, eu falo, ser um cristão não é também levar Jesus na bagagem de tudo que você acredita também. Cristão é pequeno Cristo, é você ter o Cristo no centro. Para mim, a definição de cristão é cristocêntrico, onde Cristo é o centro, como João diz, veio dele, por meio dele, o verbo que estava no início se fez carne, tudo veio por causa de Jesus. E Jesus andou na terra, ele existiu, há dados, ele foi sim colocado, né, depois de morto ali no túmulo, e a pedra havia sido deslocada e não encontraram o corpo de Jesus, ele não estava lá. Depois a Bíblia diz, e há testemunhas de que ele andou mais ou menos uns 40 dias de novo na face da terra, entrando, participando de refeições, apareceu, né? Passou pela porta, ele entrou como se fosse ali um superpoder, né? Mas a Bíblia diz isso. A Bíblia, quando a gente lê com o discernimento do Espírito Santo, você percebe que ela tem uma única ideia, é Cristo desde o início. Jesus não aparece só no Novo Testamento, não existe isso, o Antigo sem Jesus e o Novo com Jesus. O Novo Testamento não se inicia com o nascimento de Jesus. Testamento, para ser válido, precisa da morte de alguém. Um testamento que está sendo válido agora. Fulano morreu, deixou um testamento. Então, o Novo Testamento se inicia depois da morte e ressurreição de Jesus, porque aí sim se instaura a nova aliança. Então, o livro todo fala de Cristo. Jesus é o centro. Então, cristão, Jesus é o centro de todas as coisas. O que a palavra aqui, então, está voltando aqui porque eu estou falando, esta preocupação, este amor, esta coisa naquilo que é terreno, nos afasta do que é o reino, nos afasta da mensagem que Jesus veio trazer. E como eu disse, por isso que a Bíblia condena qualquer tipo de idolatria, né? Ter uma imagem, porque no momento de uma fraqueza, de um desespero, você vai acabar olhando ali para aquela imagem, tentando visualizar, né? Seja Jesus, seja alguma outra coisa que você venere, né? A Bíblia diz que há um só Deus e Jesus é o caminho, não é por meio dele você chega em outros, ele é o único. Então é só em Jesus, e o caminho que Jesus diz é Deus. Eu e Deus somos um, ele afirma na Bíblia. Por isso que Jesus não é um profeta, um homem que teve uma divindade muito grande, não. Ele é o próprio Deus, né? Ele é o único. Hebreus diz, por meio dele, né? Por meio de Adão entrou o pecado, e por meio deste outro homem que é Jesus, que veio sem pecados. Nós não temos um ser humano andando na face da terra, o que já tem andado, que tivesse sido sem pecados. Não temos. Nós somos santificados por Deus. Eu vou falando de uma coisa e vou entrando na outra, porque eu acho tudo tão importante. Eu fico imaginando dúvidas de você que está aí ouvindo, que pode ser de qualquer crença, que às vezes esse meu vídeo cai aí na sua mão e eu já fico orando aqui, pregando e já orando, e Deus me trazendo algumas dúvidas que algumas pessoas possam ter. Por isso que eu vou entrando em alguns assuntos, parece subjacentes, mas eles trazem para um foco que é a palavra. Então, tudo aquilo que nós buscamos, que está aqui na face da terra, para venerar,
nos afasta do Deus Criador, do Deus Salvador, daquele que somente Ele nos traça o caminho para uma eternidade com Ele, com Cristo, uma eternidade de bênção, não uma eternidade em fogo infinito que não termina, porque inferno não é ilusão, não é forma de dizer, o inferno já está sendo aqui, né? Muitas pessoas, isso aqui já é o inferno. Não, eu tive uma breve experiência com o Senhor, breve, porque eu não suportaria, do inferno. Não tem nada a ver com isso daqui. Isso aqui é suportável, né? A gente acaba se acostumando, como dizem, acaba virando em pizza, né? A gente acaba, mas o inferno não, é um estado de sofrimento, um fogo que consome, que dói e que não termina, e uma solidão absurda, trevas que causam uma sensação jamais vivida aqui na Terra. Não tem nada a ver com estado somente de depressão, é algo muito pior. Então isso aqui não é o inferno. O inferno existe e está separado para aqueles que negarem Jesus como o centro, como o Salvador. E por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz isso. Somente aqueles que crerem no Senhor Jesus Cristo e receberem dele o ato da salvação, da morte dele, que foi para salvar aqueles que crerem neste episódio. Não acredito que Jesus estava na terra. Isso não salva ninguém. Porque a Bíblia diz que até demônio acredita e treme de medo. Mas acreditar no sentido de entronizar isso, eu acredito mesmo nessa morte, por causa dessa morte que veio para me salvar, eu me rendo a esse Cristo e ele se torna o centro da minha vida. Tudo vai ser por ele, tudo vem por meio dele, tudo é para ele. Então Cristo vira o nosso centro. Salvação é isso. Salvação não é um pensamento do bem, salvação não é uma prática de meditação, muito pelo contrário. Salvação é reconhecer a este Cristo. Por isso que no livro de Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10, vai falar: o que crê com o coração e aquele que confessa com sua boca que ele é Senhor, este sim será salvo. E aí se torna uma nova criatura. Ou seja, a busca para mudanças, não porque você vai raciocinar, mas porque você é tão entregue a esse Cristo e ele nos prometeu, antes de ser assunto aos céus, de que ele iria para que o Espírito Santo então pudesse habitar dentro daqueles que o recebem, né? Que recebem a Cristo. Então não é uma coisa aleatória, cada um escolhe como vai ser. Com o Espírito Santo nós conseguimos ir tendo a mente transformada. Porque aí nós entendemos o que Paulo diz, não sejamos conformados com o que está acontecendo. Mas é assim mesmo, mas a vida é assim. Não, mas sejamos transformados aonde? Mente. A Bíblia nos leva ao raciocínio, à mudança de mente, não é nada louco, solto. Então aqui o que Jesus está falando é aonde o seu tesouro tiver, aquilo que você pensa, que você guarda, que você tem autoestima, que você não quer que ninguém toque, que ninguém pegue. Se for as coisas terrenas, onde traça come, então se o seu tesouro são seus bens materiais, tesouro é a posição social em que você se encontra, o seu tesouro são amigos que te levam para um conhecimento, uma conquista maior. Estou falando tudo isso totalmente desatachado do reino de Deus, né? Se o teu tesouro é aquilo que você está construindo, se é tudo que você tem colocado seus esforços para comprar, conquistar e ter, Jesus fala, não perca seu tempo. Não perca seu tempo, porque o nosso coração é aquilo que nos faz ser adoradores do Senhor. Quando o meu foco, o meu tesouro, por isso que ele diz, coloque o seu tesouro no céu. Olha aqui o que ele diz. Ajuntem seus tesouros no céu, porque traça não destrói, não está aqui no nível terreno. O meu tesouro, o que é mais importante? O que o Senhor tem para mim. Eu não gosto, né? Eu falo, eu tenho pânico até de pensar que eu estou fazendo algo que desagrada a Deus, me dá uma aflição. Então, nós precisamos sempre buscar o reino. Deus concorda com o que eu estou fazendo? Será que Jesus faria exatamente isso que eu estou fazendo? Então, isso é colocar o que é o mais importante para mim. É o que está no céu, é o Senhor, porque é para lá que eu quero ir. Porque se
A nossa emoção está aqui. Deixa eu falar um negócio para você. Você vai acabar destruindo com os seus relacionamentos aqui na Terra também. Não é só que você se distancia do reino, porque o reino nos traz a preocupação com o próximo. Olha que lindo, Jesus falou, amar, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E assim, com toda a sua força, sua mente, com todo o seu amar a Deus. E o segundo, amar ao próximo como você se ama, né? Então, quando o nosso tesouro não é nas coisas, não está nas coisas do reino de Deus e agradar a esse Senhor, e está aqui embaixo, a segunda coisa que vai acontecer para você, já deve estar acontecendo na sua vida, você está quebrando com relacionamentos ao seu redor. Relacionamentos com pai, com mãe, com marido, com mulher, com filhos. Não adianta, não. Esse texto que eu tenho ouvido de muita gente, eu tô trabalhando, conquistando, porque eu quero o melhor para os meus filhos. Para de se enganar e de enganar os outros. Você está vivendo o puro engano, porque a Bíblia diz que isso é traça, isso vai ser comido. E eu vou chegar no outro ponto que Jesus vai falar exatamente disso. Essa preocupação com eu ter, eu poder conquistar, eu preciso, como é que eu vou comer, eu vou vestir, onde que eu vou morar. Essas preocupações não estão dentro do rol de preocupações que Jesus tem para sua vida. Não estão. E Deus não está falando isso porque Ele está propondo vou usar o termo chula, é uma vagabundagem todo mundo. Não se preocupa com nada, é tudo paz e amor. E aí tem alguns crentes que falam assim, Deus toma conta de tudo, mas eu tenho que fazer a minha parte. E Ele usa isso para quê? Para entesourar. O preocupar, eu também faço a minha parte. Tem cristão que usa disso para justificar que o tesouro dele são as riquezas desse mundo. Então ele diz, não, mas a minha parte é fazer isso, é lutar por isso. Cuidado com o que você tem usado para justificar seus atos que você sabe no fundo do seu coração. E se você consultar o Espírito Santo que mora em você, que você já está desviando. E é muito fácil esse desvio. Se não fosse, Jesus não deixaria aqui na palavra dele. E ele diz assim, eu vou terminar quando Jesus fala assim, olha, virei aqui. Ninguém pode servir, já estou no 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O que Jesus está falando é isso, bens que envolvem dinheiro. Nosso coração não pode estar nisso, porque senão a nossa emoção, nosso foco é isso. Quando o nosso foco é esse, como eu estava falando, você vai destruir relacionamentos ao seu redor. Você vai romper, você vai prejudicar, você vai causar buracos em relacionamentos emocionais que era para você realmente estar preocupado. E não coloque que um relacionamento para dar bem, eu trabalho para que meu filho fique bem, eu ralo muito para poder dar isso para minha esposa. Cuidado para você não cair nessa cilada. Porque se você orar a Deus e buscar, falar, Senhor, me mostra. Eu creio que o Senhor vai mostrar que você já está rompendo, quebrando, trincando com estes relacionamentos que são a sua justificativa para tanto entesourar, para tanto gastar a sua energia em coisas materiais, porque não tem como. A sua emoção, a conexão que você poderia estabelecer com alguém, você está estabelecendo com seus tesouros, as suas propostas, os seus projetos, ainda que você justifique que é para o bem da outra pessoa. Eu ouvi a frase de uma pessoa, ele não é cristão, e eu não estava no ambiente falando das coisas do Senhor, mas ele estava falando da vida dele, da experiência que ele teve com o passado dele. E ele disse algo que naquele momento me marcou muito, eu quero compartilhar com vocês. Ele estava dividindo comigo que ele tinha um grande projeto. Ele era casado e ele tinha um grande projeto de construir uma linda casa. E ele me contou desse jeito. E eu coloquei aquilo como meu foco, construir aquela casa. E ele falou assim, e eu trabalhava o que eu já trabalhava antes, eu comecei a trabalhar mais turnos, eu comecei a dar mais cursos, eu fiquei feito um louco, focado, olha só, aonde o seu tesouro estiver, o seu coração também estará.
E ele falou, eu fiquei focado naquele projeto, focado, mas eu foquei. E eu investi tudo. E quando a minha esposa falava alguma coisa, eu falava, não, mas é o nosso projeto. Só que a gente começa a perder noção. Quando Jesus fala, o seu tesouro, o seu coração vai estar ali, onde é seu tesouro. É porque você já não percebe mais o que as pessoas estão passando de sinais, falando com você, o que está acontecendo à sua volta. Por isso que Jesus fala, não coloca o seu coração em tesouro que a traça corrompe, mas no reino. Porque quando você está no coração focado nas coisas do Senhor, o próprio Espírito Santo vai cuidando das suas coisas, alertando você, ó, para com isso, faça aquilo outro. Mas quando a gente desliga essa conexão com o espiritual e foca no terreno, você está contando com a sua sabedoria máxima para cuidar de todas as coisas como se fosse um Deus. E é por isso que Jesus diz, não tem como vocês amarem a dois deuses. Amar ao Deus Todo-Poderoso, Criador, o reino, e amar a dinheiro. Dinheiro está diretamente relacionado aqui aos tesouros que estão aqui na terra. É isso que Jesus está falando. Não é pecado ter dinheiro, mas se o dinheiro tem no seu coração a proposta que ele vem do reino e é algo, uma ferramenta que o Senhor te traz para que você haja conforme o reino, porque o teu coração está no reino, você será extremamente abençoado. Você entendeu? Espero que sim. Então, é isso que Jesus está falando. E ele me contando a história dele, ele disse, foquei. E o pior, né? Ele disse, no final eu não conseguia nem terminar esta casa. Eu peguei, fiz sociedade com um irmão e ele veio junto e a gente trabalhando naquilo e aquilo me gastou tanto. Ele falou, final das contas, ele falou, resumindo, eu me divorciei, a minha ex-mulher não suportou mais ficar comigo, a casa eu não consegui terminar, acabou vendendo para pagar outras dívidas e cada um tirou um pouquinho, e aí ele terminou com a seguinte frase, eu esforcei muito, dei tudo de mim num projeto com pensamentos e com sonhos que eu mesmo destruí na busca desse projeto. Olha que forte. Ele diz, eu, na busca veemente deste projeto, tesouro, deste projeto, eu destruí tudo para aquilo que eu estava construindo e nem conquistei o final desse projeto. Ele falou, então o meu sonho foi levado de forma tão brusca por mim mesmo, ele falou, que eu destruí tudo, até pelo que eu dizia, estou construindo a casa, meu bem, para nós. Ele disse que falava isso para a esposa, ele falou, e eu destruí o relacionamento, acabou, e eu não tive nem aquele bem, também acabou. E ele disse assim, hoje eu aprendi uma coisa, não focar tanto num projeto que me custe bens maiores. Então, é isso que Jesus está falando. E isso é algo urgente para os dias de hoje, porque nós vemos nesse movimento e de inteligência artificial e as pessoas estão numa busca frenética, por isso que muitos têm tido crises de ansiedade, vou ligar o ar aqui, crises de ansiedade, não sabe o que está acontecendo, não come direito, não dorme direito, preocupação excessiva, por quê? Porque o reino já ficou para trás. O reino da terra que as pessoas estão traçando, é ali que elas estão colocando o coração delas e elas estão matando, sacrificando os relacionamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e, segundo lugar, amar ao seu próximo. E amar ao próximo não é fazer para o próximo aquilo que você pensa que é bom para o próximo. Ah, eu fiz tudo isso porque eu acreditei que fosse melhor para você. Não, amar, segundo Paulo, é você ter paciência, é você suportar algumas dificuldades, né, deste relacionamento, é você agradar o outro, não a você mesmo. Agora, entenda, quando o foco nosso é o tesouro da terra, lembra que eu falei? Você perde conexões emocionais com as pessoas à sua volta. As pessoas estão falando, para com isso, a pessoa não para mais, ela fala, não, é pro seu bem, hein? É pro seu bem, mas já virou uma coisa
É lógico, diferente de quando você, né, ensina um filho, não, você vai estudar, não, mas eu não gosto, não, eu sei que você não gosta, eu também não gostei, mas eu estou falando, isso vai te trazer, isso é uma disciplina, o que eu estou falando são de corações que já se perderam, que colocaram tesouros da terra, toda a sua energia, todo o seu foco, e aí começa a não ouvir, exatamente. Ouvir alguém não é só você ter o som daquilo que foi dito na sua mente. Ouvir alguém é você validar o que você ouviu, seja para você trazer uma outra proposta, seja para você concordar e concordando você muda o rumo de como as coisas estão indo. Agora fala, não, eu ouvi, sem mudanças ou sem impactos, nunca foi ouvir. Amém? Então, deixa eu saltar aqui agora e eu quero finalizar essa palavra. Versículo 25, Jesus falando. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber, vestir. Coisas materiais. E ele vem falando, a vida não é mais, ou seja, não é mais importante do que a comida? A vida, porque como para ficar vivo? E ele fala, mas peraí, a vida em si não é mais importante do que comida? E ele diz, o corpo não é mais importante do que a roupa? E ele vem comparando ali os pássaros que o Senhor, o que Jesus está falando. Não se preocupe com o que comer, beber ou vestir. Ou seja, não se preocupe com as conquistas que o dinheiro pode trazer para você. Não se preocupa se você está com o carro, se você está com esta casa. Eu preciso dessa casa, eu preciso. Não se preocupe, eu preciso ter roupa. Mas espera aí, pastora, não é normal isso? Sim, mas o que ele fala? Não se preocupe, olha por que não se preocupe. 31. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, ou seja, quem não tem o Deus Criador, o Deus Provedor, como um pai. Quem não acredita, quem está sozinho, esse precisa se preocupar. E ele diz assim, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. E 33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas outras coisas serão dadas, acrescentadas. Por quê? E Deus, eu estava aqui de manhã antes de gravar essa palavra, e o Senhor estava me dando um exemplo com essa palavra. Eu estava tomando café e o Senhor disse assim, conversando comigo. Sabe quando você está, vamos supor, eu e meu marido estamos preocupados com finanças, como que vai fazer para pagar, e isso, e boleto, papá. E aí o filho escuta, né? E ele depois fala assim, nossa mãe, eu tô preocupado. Com o que, meu filho? Como é que vai pagar a conta? Como é que vai fazer para pagar a escola? E aí, o que a gente pensa? Meu filho, e eu falo para eles, você consegue fazer alguma coisa? Você também é responsável por isso? Você se autocolocou numa escola, no mundo? Você está trabalhando para pagar as contas? Ele fala, não, mas eu estou preocupado. E aí o Senhor falou assim, assim são vocês e eu. Existem coisas que a gente fala o quê para o filho? Filho, você não se preocupa com isso, entendeu? Deixa comigo, deixa com sua mãe, deixa com o papai, deixa com a mamãe. Por quê? Porque ele não consegue fazer isso. Para que está se preocupando com algo que não é para que ele se preocupe? Ele não adianta ele se preocupar, porque ele não vai conseguir pagar a conta. Então, essa preocupação só vai tirar dele o quê? Um raciocínio daquilo que realmente é importante. Então, Deus está falando aqui, pagão é quem não tem pai. E Deus falou para mim, vamos supor, como eu vi uma situação na internet há um tempo atrás, dos Estados Unidos, de duas crianças, um menino, acho que era de 14, 15, e a sua irmãzinha de 8, que perderam pai e mãe. E o menino estava trabalhando para conseguir pagar as contas dele e da irmã, e ele estava ali morando, não sei se escondido, sozinho, não sei onde eles estavam exatamente, porque eles não queriam ir para lares adotivos separados,
E ele estava ali trabalhando, e ele foi pego, e ele falou isso diante do juiz. Enfim, glória a Deus, pegou um juiz abençoado que falou: vocês jamais serão separados, vocês terão as contas pagas, vocês vão ficar juntos. Mas aí Deus falou para mim: aquele menino não tinha pai, então ele precisava se preocupar. E quando a gente se preocupa demais com isso, a gente está falando a mesma coisa. A gente está se comportando como órfão. Por isso que Jesus falou, isso é coisa para pagão. Pagão é quem não tem Deus como um pai. Então ele precisa se preocupar mesmo, porque não tem pai, né? Essa história de que Deus é pai, ele vai cuidar de todo mundo da mesma forma. Não é isso, ele é soberano. Mas ele fala, aquele que me ama, segue o que eu estou falando, me obedece. Então nós nos posicionamos ou não como filhos de Deus. Não é todo mundo é filho de Deus, somos todos criados por esse Deus. Mas a filiação nos foi dada novamente por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Com ele, a Bíblia diz, nós nos tornamos co-herdeiros, herdeiros com ele do reino. E aí, Deus se torna nosso pai por meio de seu filho Jesus Cristo. Então, quando nós temos um pai, não adianta você perder sono igual o seu filho. Você tem filho pequeno, criança, adolescente, que não trabalha, que não é responsável por aquilo. Você fala, não se preocupa com isso. Imagina, você tem que se preocupar com o quê? Né? Com o seu estudo, como é que você está fazendo, cuidado com o que você está se alimentando aí fora. Então, é isso que o Senhor está falando. Quando temos um pai, não precisamos ficar o tempo todo focados. Olha o coração estando junto com o tesouro. Se o seu tesouro é a sua preocupação, não, tudo que eu faço porque eu sou movido à preocupação. Então, o seu tesouro é isso. Então, a sua conexão emocional com as coisas é só mediante preocupação. Existem pessoas que são tão habituadas a viver na preocupação que quando está num relaxamento se sentem errados. Fora de lugar, culpados, né? Então tem que estar sempre ali num estresse de preocupação, de ansiedade, para mostrar que está fazendo alguma coisa. Isso é triste, mas isso é muito real no nosso meio. Então o que Jesus está falando, tem coisas que você não precisa se preocupar. Busque primeiro o reino. E ele não está falando, fica só na sua casa, só assim. Não. Continue fazendo as coisas. Quando eu falo para o meu filho não preocupar, ele está debaixo dessa situação. A dificuldade de pagamento, ele continua, mas ele não vai focar o coração dele. Ele não vai colocar todo o seu pensamento nisso, porque não adianta. Então, Jesus ainda compara, olha os lírios do campo, ainda Salomão, que teve todo dia, não conseguiu se vestir como lírio do campo. Ou seja, o que ele diz, a vida não é mais importante com o que você vai comer e beber? Ou seja, o Senhor está preocupado com a sua vida. E ele fala, seu corpo não é mais importante do que o que você vai vestir ou colocar sobre ele? Então se preocupe com a sua vida, com o seu corpo, com o seu lado espiritual. Se preocupe se você está agradando a esse Deus, se você está seguindo aquilo que o Senhor falou, se a tua vida virou verdadeiramente um propósito de Deus. Foca nisso, na sua vida, no seu corpo, como você tem tratado o seu corpo. Às vezes a sua preocupação tá tanto, né, o seu tesouro, o seu coração, naquilo que você precisa fazer, que você precisa pagar, que você precisa fazer. Sabe o que você está fazendo com a sua vida? Com tudo que Deus colocou à sua volta e que respira e que vive, você está matando com tudo isso. O que você está fazendo com o seu corpo? Você está destruindo o seu templo. Você não lembra nem que você é gente. Sabe, as pessoas falam, nossa, hoje eu nem lembrei de almoçar. Hoje nossa, eu corri tanto que eu nem sei que horas que eu fui jantar. E tem gente que fala isso sorrindo. Por quê? Porque o mundo está tão fixo nas coisas de Satanás que os outros aplaudem. Tá correndo tanto, não teve tempo de almoçar, bravo, uma pessoa responsável. Olha, ela não tem tempo de cuidar do seu próprio corpo, de tanto que ela vai à busca dos tesouros terrenos. Muito bom, você é uma pessoa extremamente business. Não, você é esta pessoa que Jesus falou, você vai perecer juntamente com o seu tesouro. Lembra da história que eu contei daquela pessoa, daquele homem que diz que o foco máximo no sonho destruiu tudo que ele tinha de importante por causa de um sonho que não conseguiu viver. Isso é verdadeiramente o que acontece e isto é bíblico. Nós podemos ver isso. Acho que é segundo o livro de Reis, eu não vou abrir agora, mas me veio à mente quando aquele soldado está na porta da cidade, que havia fome, e foi profetizado
que haveria comida. No dia seguinte, naquele mesmo horário, o profeta falou, haverá farinha, o quilo da farinha, o quilo da prata. E um dos guardas ali da porta, ouvindo aquilo, sorriu e falou, impossível acontecer isso, com essa fome que está hoje. E o profeta falou, você vai ver, você só não vai participar, mas você vai ver. Para ver que Deus é Deus, você vai ver, mas você não vai desfrutar. O que acontece é isso, as pessoas que focam na terra, o tesouro está no que comer, beber, vestir, ou seja, como pagar por tudo isso, elas vão ver, mas elas não vão desfrutar. Por quê? Porque o coração delas está no que é destrutível, não naquilo que é do Senhor, que renova, onde você flutua entre milagres, bênçãos, socorro do alto, aprendizado de como tratar o próximo, um coração que se compadece do outro. E aí eu não posso finalizar também sem mencionar Jabes. Jabes me veio à mente enquanto Deus me trazia essa palavra. Jabes está em 2 Crônicas. Deixa eu ver se eu deixei aberto aqui para você ler depois. Primeiro livro de Crônicas, no capítulo 4, versículo 9. Vou ler para você então. Versículos 9 e 10 diz assim, ó. Havia um homem chamado Jabes, mais respeitado que qualquer um de seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, porque disse, eu o dei à luz com muita dor. Jabes orou ao Deus de Israel. Como seria bom se me abençoasses e se expandisses o meu território. Seja comigo em tudo que eu fizer. Guarda-me de todo mal e aflição. E Deus atendeu o seu pedido. Então, às vezes a gente olha e fala, gente, eu tenho orado tanto tempo, e Deus não faz nada. E aí nós vemos aqui Jabes fez uma oração dessa, ou seja, uma pessoa em que a sua mãe teve muita dor ao tê-lo, e ela colocou o nome de Jabes, que é com dor vem ao mundo, angústia. Jabes tem um fonético, né, um som parecido com dor no hebraico. Então ele trouxe, né, ele teve um nome já maldito. A mãe amaldiçoou esse menino. O seu nome é dor, viu? Ou seja, de você não pode vir nada de tão bom assim, porque eu que sou sua mãe. Então existem mães que amaldiçoam seus filhos, apesar de falar, não, é porque eu amo demais. Não, a gente tem que ter os olhos abertos. Existem mães, existem pais que amaldiçoam seus filhos. E essa mãe colocou o nome dele de dor, de angústia, né? Um momento ruim, ao invés de alegria, uma bênção, uma herança do Senhor. Ela tratou o filho assim, mas nós não precisamos terminar os nossos dias da forma como fomos gerados ou iniciados. Você teve um início amaldiçoado como Jabes, você não precisa ter um fim amaldiçoado. Prova disso é Jabes. Então, o que Jabes fez? Essa oração a Deus. Olha, Deus, eu não tenho nada, tenho um nome que é maldito, dado pela minha mãe, né? E aí ele diz, Senhor, deixa eu analisar com vocês aqui um pouquinho, se você ainda não tinha tido contato com Jabes. Ele orou ao Senhor e disse assim, como seria bom se me abençoasses. Ou seja, Deus, eu preciso da tua bênção, da tua direção. Eu preciso, olha só o tesouro no reino de Deus, buscando o reino de Deus. Ele falou, eu preciso que o Senhor me abençoe. A bênção do Senhor não significa só coisas excelentes, boas e gostosas de viver. Bênçãos do Senhor significa toda a disciplina de Deus, tudo que Deus precisa trazer. Se Deus tiver que corrigir, se acontecer uma coisa, uma prova, né? Por isso que a vida com Deus não pode ser um mar de rosas. Então, pessoas que falam assim, mas Deus não existe. Porque se Deus existisse, não aconteceria isso de ruim, isso de ruim, isso de ruim. Bom, essas pessoas não entendem nada de Deus, não sabem. É como falar de mim, né? Uma pessoa que caiu aí a primeira vez, abriu esse vídeo e fala, quem é essa pessoa? Pensa que é. Com esse cabelo louro, com esse óculos, assim, né? Fala rápido demais, tá se achando. É exatamente isso. Uma pessoa que não me conhece, não vive comigo, pode até ter me conhecido anos atrás, mas para a glória de Deus, o Espírito Santo de Deus vem me forjando, me mudando, me transformando. Não, então hoje eu não sou boazinha. Eu falo, eu sou uma pessoa que busca o tempo todo ser uma das melhores alunas do Espírito Santo de Deus. Então eu vou fazer uma coisa, o Espírito Santo faz, não faça isso, faça aquilo. É isso que é a vida cristã. Não é você ser por ser uma pessoa maravilhosa, mas é você se deixar ser transformado. Então, a palavra de Deus, voltando, deixa eu voltar aqui para Jabes.
o que Jabes falou, se o Senhor me abençoar, a bênção de Deus traz tudo isso. Então, quando estamos sujeitos a Deus, é isso que eu estava falando, né? Deus pode passar a nossa vida por provações inúmeras. Senão, não haveria povo de Deus que vai para o hospital, vai para a UTI, tem uma sentença de morte ou até morre, né? Uma prova, perde tudo. Prova disso foi Jó, perdeu tudo que tinha. Nossa, onde que está Deus que não está vendo tudo isso? Está junto, forjando o caráter, porque nós precisamos passar pelo fogo para que a gente possa ser forjado, purificado. O ouro passa pelo aquecimento para ser purificado, né? Um vaso de barro, nós somos um vaso de barro, precisa ser todo moldado e depois ele é queimado para que ele endureça. Eu não sei se é verdade, eu vi uma história de um lugar que pegou fogo e o vaso de barro ficou no lugar. Não sei. Mas eu adoraria que fosse, porque fez muito sentido. E diz que o fogo não pegou porque aquele vaso já havia passado por uma alta temperatura e ele já aguentava. Então, a Bíblia diz que nós somos vasos de barro na mão do oleiro. Então, é Deus que vai forjando. Então, essa forja de Deus, ela machuca muitas vezes. Ela vai fazer o que a gente não quer. Deus manda entrar em lugares que a gente não quer, sair de lugares que a gente quer ficar, romper amizades que a gente até gosta muito, entrar em amizades que a gente não gosta tanto, mas tudo isso trabalha o nosso caráter, porque é só passando que a gente muda, não é de tanto falar. Então não adianta ficar falando para uma pessoa, né? Sabe aqueles pais? Então já vou falar para pais que ficam aí falando demais para filho. Você não faz isso, você não vai, você tem que fazer, você não fez. Deixa eu falar uma coisa para você. Me lembra muito um episódio que eu assisti de um desenho animado em que o pai era desconectado. Não vou falar nomes, mas você pode saber. O pai era desconectado, era bobão. E aí a mulher dele falava, o filho falava, e no desenho aparecia na mente dele entrando assim, blá, 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 blá. E aí mostrava de novo o outro personagem, ele estava dando uma ordem. Você precisa fazer isso e tal. E na mente desse homem ficava assim, blá, 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 blá. É exatamente isso que acontece. Então não é de ficar blá, 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 falando. O que a gente precisa é passar por processos. Então, ao invés de você ficar falando, ameaçando, você diga assim, olha, o negócio é assim que funciona, sem ira. Porque tem pais que falam tanto que eles se desgastam e depois eles já vêm pra cima de filhos e qualquer relacionamento, né? Com raiva, com mágoa, com rancor. Já era para ter largado toda essa mágoa, esse rancor lá atrás, né? Liberar perdão sobre as coisas. Porque se a gente não liberar perdão, Jesus falou, não pense que o Pai que está nos céus vai perdoar você também. Então, nós não perdoamos porque nós queremos nos dar bem com Deus. Nós nos perdoamos porque é uma ordenança. Não esqueça disso. Não esqueça disso. Nunca fale, eu perdoo a pessoa porque eu vou me dar bem. Isso é um pensamento interesseiro, egoísta, que visa tirar proveitos de Deus. O Senhor é abençoador. Você não precisa ir atrás para tirar proveito. Você precisa adorá-lo, entender que ele é Deus, amá-lo de todo o coração. Quando você faz isso, tudo que você faz já está sendo forjado, o seu amor é verdadeiro, você recebe as coisas de Deus, mas não manipule Deus. Então nós obedecemos. Você fala, por que você obedece a Deus? A resposta que a pastora Eveline me ensinou, que é correta, que é bíblica, porque Deus mandou obedecer a Deus. Deus falou, quem me ama, me obedece. Então não adianta ficar declarando poemas ao Senhor, se você não obedece a ele. Para ele não entende como amor, mas talvez uma bajulação, uma manipulação. Ok? Então, fale com a criança. Olha, vai acontecer assim. É assim que precisa ser feito, tá bom? Se não for feito assim, vai acontecer isso. E aí você fala, é a palavra de Deus. Deus diz assim, se você me obedecer e seguir os meus caminhos, né? O que Deus diz segundo Crônicas 7:14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender de seus maus caminhos, né? Me buscar, aí sim, eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e eu vou sarar a terra. Então, é um projeto, né? É uma sequência. Então, se não acontecer assim como eu estou falando para você, vai ter uma punição, porque isso é um outro caminho que eu falei para não tomar. Então, vai acontecer isso e isso. E acabou sorrindo, feliz. E a criança não fez, ela vai passar pelo processo. Não, mas eu não quero, desculpa. Não interessa. Falar, tá, então você vai passar pelo processo e da próxima vez, eu garanto pra você, não vai ter uma segunda vez.
tá certo? E Jabes falou, Deus me abençoa, traz tudo que o Senhor tem para mim. Me forja, traga tuas bênçãos, me orienta, eu quero estar sujeito ao Senhor. Veja que Jabes não falou, Deus me dá muito, e Deus atendeu. Não. Se o Senhor me abençoar, ou seja, tua vontade sobre mim. Quando a gente fala, Deus te abençoe, né? Tem gente que, eu falo isso para todo mundo. Deus te abençoe, tem gente que não gosta. Aí fala assim, a todos nós. Aí eu falo, amém, oh glória, oh Deus. A pessoa fica até chocada, porque ela acha que eu vou falar assim, nossa, como se eu tivesse feito uma coisa. Deus abençoe você, que o Senhor pegue você. Eu acho que tem gente que entende isso, né? Quando eu falo, olha, Deus te abençoe. É assim, Deus vai catar você na esquina. Aí a pessoa fala, a todos nós. Eu falo, amém, aleluia, que o Senhor nos abençoe. Por quê? Está debaixo da bênção, é estar debaixo da correção, sujeito a Deus, está debaixo dos presentes que o Senhor tem para nós. Jabes pediu isso, eu quero tudo que vem do Senhor. Se o Senhor me abençoar, ou seja, ela está falando, Senhor, eu sou todinho seu. Não tem como, Senhor. Que Jesus falou, aquele que bater a porta, será aberta a porta. E aí ele diz assim, se me abençoares, né? Que bom se me abençoasses, é a minha versão. E expandisse meu território. Então ele fala, me abençoa, e depois que o Senhor trouxer tudo para mim, que eu estou sujeito ao Senhor, expande o que é meu. Aumenta o que é meu. Sabe por quê? Porque quando nós temos a mente focada no Senhor, sabe, recebendo dele a direção, as bênçãos mesmo, o Senhor, ele tem a vontade de abençoar. Ele é abençoador. A Bíblia diz que Deus é galardoador, abençoador, presenteador. Sabe aquele ser divino maravilhoso que gosta de dar presente, que gosta. Deus não gosta de castigar. Tem gente que tem pânico de Deus. Ai, um Deus que castiga. Ai, eu não posso porque ele castiga. Eu não posso porque ele castiga. Você pode. É que você que está escolhendo outro caminho. Você pode. Quando perguntam para Paulo o que pode, ele fala, posso, tudo eu posso. Mas nem tudo é conveniente para mim. Por quê? Porque eu sirvo a esse Deus, então não é conveniente eu fazer isso, não. E eu brinco, tem pessoas que falam assim, não, mas pastora, peraí, eu posso ou não posso mentir? Então existem perguntas de fariseus, né? Nós que somos colocados, né? Porque pastor não é aquele que se institui pastor, né? Eu falo assim, pastor é aquele que é reconhecido por ovelha. Então tem gente que já começa a chamar a pessoa de pastor. Pastor era chamada de pastora muito antes da unção, né? Ser derramada, o óleo, o azeite. Já era pastora. E eu ficava, não, eu não sou pastora ainda, né? E aí Deus falou pra mim, para de falar isso. Eu já te chamei pastora. Pastor, então tá cheio de gente que chega, pastor, eu posso mentir? Então são os fariseus, sabe a resposta, né? E ele espera e fala, não pode, aquela coisa. Então tem gente que quando fala, eu posso mentir? Eu posso ficar bebendo? Eu falo, pode, você pode tudo. Aí ainda dou uma dica, eu falo, você pode trair. Você sabia que você pode? A pessoa fala, poxa, isso aí não é pastora nada, essa aí eu tô gostando, que eu vou pegar essa de líder, né? Que vai me deixar fazer tudo. Eu falei, você pode mesmo, mas tá na Bíblia, pode. Eu falei, pode, Paulo falou que tudo ele podia. E se ele falou, sejam meus imitadores, como eu sou de Deus, né? De Cristo, pode. Só que tem uma coisa, e eu concordo com Paulo, nem tudo convém, nem tudo é correto fazer. Aí você escolhe se você quer fazer todas as coisas ou se você quer fazer aquilo que é correto diante aos olhos do Senhor. É só isso. Então, ser crente não pode? Pode. Lembra que eu falei. Pode trair, pode. Não convém, né? Eu não sei que tipo, o quanto você acha que você está se separando para Deus. Mas pode fazer o que você quiser. Então, quando as pessoas vêm debater esses assuntos aí, né? Eu falo assim, você pode tudo. Agora, eu quero estar pronto, eu quero me separar bastante. Talvez você não queira se separar tanto, mas eu quero me separar bastante. Eu mesma falo para as pessoas, eu me considero, né? Não só porque eu já raspei meu cabelo, porque Deus conversando comigo me perguntou se eu entregaria o meu cabelo por amor a Ele. Foi desse jeito. E eu falei, eu entrego para o Senhor o que o Senhor quiser. E ele falou, então eu vou receber o seu cabelo. Foi uma conversa linda, maravilhosa, debaixo de muita unção. E eu falei, então, eu vou entregar para o Senhor o meu cabelo. Mas não só por esse ato, né, que é descrito também na Bíblia como um ato de nazireu, mas eu me considero nazireu. Não sei se tem feminino disso, mas eu me considero nazireu com o Senhor. Porque eu falo, eu sou separada para o Senhor. Para o Senhor, não é para minha vontade mais, o que eu quero fazer, o que eu desejo, o que eu gosto. Eu decidi, né, aceitar de Deus esse desafio de ser separada. Então, o que eu vejo?
irmãos que certamente morarão comigo no céu, mas que decidiram não se separar tanto, um pouco. E graças a Deus, não sou eu quem julgo, quem vou avaliar, porque é Cristo quem avalia o coração, não é? Se Jesus avaliou aquele bandido na cruz e viu o coração dele ali naquele momento de tanta dor física e falou, ainda hoje você vai entrar no céu comigo, ai, tira um peso das minhas costas. Então eu não julgo. Ah, vocês, eu não julgo. Tem gente que fala, ah, Eveline julga muito, ela julga. Não. O que eu posso falar é diante da palavra, o que a palavra diz e eu tenho que falar, porque isso me será cobrado. Eu tive essa experiência já com Jesus, né? Na minha cirurgia do aneurisma, onde eu tive um encontro com Jesus. Eu estive com ele. Assim como a gente vê outras pessoas, né? Artistas contando, né? Aquela esposa daquele rapaz lá, não sei nomes, que teve um encontro. A outra linda, loira, que fala que teve esse encontro. Encontros. Eu tive esse encontro também com Jesus na minha cirurgia. E ele me perguntava coisas que são bíblicas. Então, eu preciso falar. Você não precisa gostar de mim. E eu falo isso com o maior amor. Eu amo você, pela Bíblia. Eu preciso amar até quem me persegue. Então, eu amo você. Você pode me detestar, mas eu vou orar por você sempre, né? Mas não tem problema, eu preciso falar. E aí, terminando Jabes, eu falei, tá terminando, né? Isso aí eu me perdoa, porque eu acho que eu enganei. Mas não é não. Eu achei que fosse terminar, mas Deus ainda não terminou. Então, eu vou terminar quando Deus falar. Melhor assim. E ele continua, então. E expandisse meu território. Ou seja, quando eu estou focado nas coisas de Deus, Deus pode expandir tudo que é meu, porque Ele sabe que eu não vou entesourar, colocar isso como importante, a minha garantia, na minha velhice, eu preciso disso. Não, porque coisas que você vai precisar, ainda que você não foque, Deus vai deixar com você. Ai, eu preciso. Não, você não precisa se preocupar com isso. Ah, eu vou precisar guardar, vou precisar guardar. Foi ficando a sua segurança, entrega para Deus. Olha, entrega para Ele, sabe? Porque ele vai devolver para você se for necessário. Mas entrega para ele. Fala, Deus, ó, tá tudo aí debaixo do seu comando. It's on your command. O Senhor é quem sabe, tá? Então fica nas mãos do Senhor aí. E é isso que ele quer. Se você precisar daquele bem, ele não sai de perto de você, não. Ele vai ficar ali. E aí um dia você vai usar. Aí vai alguém falar, tá vendo? Você fez muito bem, nunca teve vendo. Ele fala, não, o Senhor manteve isso aqui comigo. Porque teve um momento que eu quis rodar com esse trem, passar para frente, e Deus não permitiu. Então, é Ele que sabe do que a gente precisa. E aí, Jabes continuou, aí me abençoasse, né? Expandisse o que eu tenho, me desse mais condição. Porque quem tem o foco no Senhor não vai represar, vai passar a bênção para outras pessoas. E aí, ele continua. Where? Oh, meu Deus. 4. Se comigo, ou seja, fique comigo, Deus, em tudo que eu fizer. O que ele tá falando é, Deus, os passos que eu der, fica comigo. Fala-se sim, fala-se não. Isso é uma total sujeição a Deus. Se você orar, olhar, né, a oração de Jabes e pensar, nossa, o cara só pediu e conquistou. Nossa, ó, vou fazer o que Jabes fez, que eu tô precisando daquilo ali. Se ele conseguiu, também vou. Não. O que Jabes está falando, eu estou totalmente entregue ao Senhor. Quer copiar Jabes? Então a oração é, se coloque totalmente à disposição de Deus, mas totalmente. E ele fala, fique comigo em tudo que eu fizer e me guarda de todo mal, de toda aflição, que ele tá falando, eu quero ficar com o Senhor, me abençoa, fica comigo, eu quero ter o foco ali, vai me direcionando e me afasta do mal. Aquilo que for tentação para mim, é minha oração, Senhor, tira de mim, porque a Bíblia diz, se o teu olho te faz pecar, arranca fora, se a tua mão te faz pecar, corta fora. Antes você entrar no reino sem essas coisas do que perder e manter todas essas coisas. Então, tudo aquilo que vai me desviar do Senhor, Deus, afasta de mim, afasta, tira de mim, afasta de mim, tudo que for mal, que for cilada, isso é uma oração que de total sujeição. E a Bíblia diz assim, um homem que teve um nome maldito, fez uma oração, Senhor, nasci, minha mãe falou que eu sou isso, mas eu sou quem o Senhor diz que eu sou. Orou e o Jabes foi extremamente abençoado. A Bíblia diz que Jabes teve, Deus fala, agora o seu coração está alinhado comigo, porque Deus diz, não é? Em Ageu, capítulo 2, eu sou o dono de todo ouro, de toda a prata, ou seja, tudo que é mais valioso, que é menos valioso, é dono de tudo. Então, se você está sujeito a Ele,
Tudo bem, mas o seu tesouro tem que estar nele. Quando o foco está no Senhor, você consegue prestar atenção nos relacionamentos que Deus te deu, fazer aquilo que o Senhor falou, abençoar a pessoa certa. Senão você sai abençoando quem não é para abençoar, só porque você pensou que se eu der para essa pessoa, eu vou receber um dia dela. Aquele acordo, né? Eu faço para ela hoje, porque depois eu posso cobrar dela. Isso jamais veio do Espírito Santo para a tua vida. Quando Deus nos manda entregar, abençoar alguém, às vezes essa pessoa pode mesmo ser uma fonte abençoadora da sua vida, mas você não vai ver. Deus não permite que a gente perceba isso, porque se nós percebemos, nós não fazemos por fé, mas fazemos por interesse, não é? Então aquela viúva, outra parte, como a Bíblia é linda, né? E o Espírito vai trazendo. Quando a viúva em Juízes está para morrer com seu filho, fazer o último pãozinho, tem um pouquinho de farinha, época de fome, um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, ela vai fazer o último pãozinho, ela disse que ela ia morrer. Ela e o filho. No dia seguinte não tinha mais o que comer, a gente come hoje, se despede da vida, acerta as contas. O profeta Elias chega para ela e diz assim: faça um pão então para mim e o resto você come. Imagina, se essa mulher olhasse e falasse: nossa, peraí, deixa eu ver, o que você tem para me dar? Eu vou te dar esse pão hoje, mas o que, você não tem dinheiro não? Então ele falou, então você me dá, porque eu também não tô comendo não. Mas a mulher viu o quê? Que havia um chamado maior ali. Algo do Deus Todo-Poderoso, e algo fez aquela mulher tomar a decisão correta. E ela fez para ele primeiro, e falou, que sobrar, meu filho, a gente come, porque ela estava entregando não para o homem, mas para o Deus Criador que enviou aquele homem. E aí diz que enquanto houve fome, depois daquele ato, assim como Jabes, nunca mais faltou azeite e farinha na casa da mulher. Sabe o que é isso? Porque Deus cria algo do nada. Ah, mas é impossível, porque estava fome. Quem é que bateu na casa dela e vendeu? Ô, meu pai, se você serve a esse Deus, esteja pronto para receber milagres. Sabe, quando a Bíblia conta que Jesus multiplicou, quando tinha ali 2 peixinhos, 3 peixinhos, 5 pãezinhos, colocou ali no cesto, Jesus só agradeceu a Deus e falou, agora pode distribuir. Quando abriu, já estava o cesto pela boca. Isso é para ser vivido, não só lido, porque não existe o Jesus que operava uma coisa lá atrás, um milagre lá atrás, e que hoje com a IA ele não consegue mais operar. Não existe. Deus, ele se move através de pessoas rendidas, é o Espírito Santo, ele se move ainda e vai se mover na tua vida. Então, que essa palavra tenha trazido você até agora e você esteja mais confiante em quem você é em Cristo Jesus. Amém? Eu vou orar por vocês. Senhor, em nome de Jesus, abençoa essas pessoas que ouviram essa palavra, que o Senhor traga paz, um movimento de restauração. O Senhor me pegou aqui logo depois do meu café da manhã e eu já vim logo gravar aqui sem muita preparação, mas que essa palavra seja rema mesmo, revelada do céu para a vida de pessoas no dia de hoje, nesses dias também, em nome de Jesus. Que nós possamos focar no Senhor, nas suas coisas e não nos preocuparmos com aquilo que é de quem não tem um pai, que realmente deve se preocupar em manter o próprio sustento, mas que possamos caminhar de acordo com o teu movimento, na direção que o Senhor nos manda, agindo, trabalhando, atuando, focado no teu chamado, no reino, seja o trabalho que tivermos aqui na terra, que seja para a tua glória e não para a nossa ou para a conquista de nossos sonhos e nossos projetos. Que o nosso coração esteja no trono e não nos tesouros aqui da terra, porque senão vamos perecer, nós, o tesouro, projetos e relacionamentos que o Senhor nos entrega. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Um grande beijo para você. Compartilhe essa palavra em nome de Jesus e até a próxima, se Deus quiser.